Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Me chamo Walter Ivan e o vídeo que eu faço hoje é para abordar um pouco sobre a história absurda, ilógica e irracional de Adão e Eva no paraíso do Éden, certo? Bom, o cristianismo ele tem uma bizarra doutrina chamada pecado original. Ou seja, através do pecado original é que se fez necessário o sacrifício e a morte do personagem Jesus Cristo na cruz do Calvário, que alguns alegam que era o próprio Deus, ou o enviado de Deus, ou filho de Deus, ou Deus ao mesmo tempo, enfim. E que esse personagem precisou se sacrificar, dar a sua vida em favor de toda a humanidade, porque Adão e Eva, que é considerado dentro da Bíblia, dentro da religião cristã, o primeiro casal que existiu, certo? Ou seja, através dele é que deu-se a continuidade da vida humana na Terra. Embora foi interrompida no dilúvio, né? No período de Noé, porém eles são, digamos assim, o protótipo original. Adão ele foi criado da terra, né? Do pó da terra, do barro, e Eva foi criada da costela de Adão, certo? Então, ou seja, nem Adão e nem Eva foram gerados por outro ser humano, e sim eles são criados diretamente de Deus. Deus criou Adão do pó da terra e Eva da sua costela. E por que eu estou abordando esse tema? Eu recebi um comentário muito interessante da nossa amiga Neia Vogado, que ela diz o seguinte: lendo os relatos de Gênesis, Deus dá autoridade a esses dois humanos, ou seja, Adão e Eva, conforme Gênesis 1, sobre todos os animais, incluindo os que se arrastam pelo chão. Se você ler o texto de Gênesis 1, verso 27, Deus ele dá muito, o texto apresenta de forma muito clara, Deus dando essa autoridade, tanto para Adão quanto para Eva, para que eles mandassem, né, ou seja, eles fossem maior entre os animais criados por Deus. Adão e Eva tinham autoridade sobre os animais e uma cobra falando a engana assim. Outra problemática é a questão dos humanos no Gênesis viverem quase 1000 anos. Então, ou seja, num só comentário, né, ela apresenta duas problemáticas, né, duas questões que dá um entrave forte nessa história mitológica, né, uma história que, obviamente, todos nós sabemos. Não é necessário ser uma pessoa racionalista, não é necessário ser uma pessoa inteligente para saber que a história de Adão e Eva é absurda. Como eu expliquei no vídeo anterior, as histórias que você tem em Gênesis nada mais é do que uma tentativa, né, de explicação de como as coisas surgiram, como as coisas existem, tá? É uma tentativa de explicação. Mas infelizmente tem muito crente ignorante, muito crente que por causa do que o líder religioso lá na igreja falou que é uma verdade absoluta e que não há nenhuma chance da Bíblia estar errada, porque a palavra é de Deus e Deus é perfeito, logo sua palavra é perfeita, não pode ter nenhum tipo de erro. Então o crente ele se vê obrigado, induzido a acreditar que o homem, a mulher foi criado da forma que o texto fala. Quando você tem Eva sendo gerada de uma costela de Adão, isso demonstra claramente o teor machista da Bíblia, que coloca a mulher numa situação inferior ao homem. E consequente a isso, você vê esse casal lidando com uma serpente que falava. Então você percebe que o cristianismo, sabe que história absurda, né? A cobra, a serpente não fala, então eles falam que é o personagem diabo. Sendo que eu também já expliquei aqui no canal que esse personagem, o diabo, ele cai de paraquedas na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, certo? E as pouquíssimas citações que você tem de diabo na Bíblia, que vai ser lá no livro de Crônicas, vai ser lá no livro de Zacarias, essas poucas citações que você vai ter do diabo ela cai no Antigo Testamento no período pós-babilônico, né, no período pós-cativeiro. Então, ou seja, não é aquele judaísmo puro, onde Deus é responsável pelo bem e pelo mal, e sim
há uma divisão do lado bom e do lado ruim de Deus. E o cristianismo, obviamente, a partir dos evangelhos, das epístolas apostólicas, vai explorar muito essa questão do diabo. Então, ou seja, a responsabilidade do mal não é Deus. Deus permite o mal porque o ser humano tem que escolher entre o bem e o mal. Mas é muito complicado alegar que o diabo, esse ser oposto a Deus, tenha usado a serpente no Éden, ou tenha sido a serpente. Porque o texto de Gênesis 3, quando apresenta essa queda do homem, o texto apresenta claramente que o animal que se arrastava era que induziu, que sugeriu para que Eva comesse do fruto, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Fruto esse na qual Deus havia proibido de comê-los. Mesmo porque Deus, quando você lê o texto de Gênesis 1, no relato helenista, ou seja, Deus não estava sozinho quando formou o homem no relato helenista, porque existem dois relatos da criação. Gênesis 1 tem um relato helenista, né? Ou seja, um relato politeísta. Deus não está sozinho. Os cristãos vão dizer que é Jesus que estava ali com Deus, mas o texto de Gênesis 1 em nenhum momento cita Jesus, cita Espírito Santo. É Deus com companhia. Quem era essa companhia? O texto não mostra. Temos que ser honestos, coisa que infelizmente os religiosos não são. Eles preferem alegar, começar a inventar coisas em cima de algo absurdo para ver se deixa a coisa menos absurda. Mas isso é pura desonestidade. Logo, no relato de Gênesis 2, você tem um relato já à vista. Ou seja, Deus é apresentado, né, é confirmado como uma entidade única. E isso permanece durante toda a Bíblia até os textos do período pós-cativeiro, onde eles vão ter uma grande influência da religião zoroástrica, do zoroatrismo, melhor dizendo, né? Que era uma religião que cria num Deus, numa divindade boa, numa divindade má, e essas duas divindades elas tinham uma luta oposta entre elas. Essa doutrina não é original do judaísmo, que crê que Deus, o eterno, o soberano, né? Ele era responsável pelo bem e pelo mal. Logo, o cristianismo, lá em Apocalipse 12, por intermédio do apóstolo João, a partir do momento de Gênesis 12, quando ele tem aquela visão absurda da mulher com os pés na lua e o dragão que tenta devorar, tenta acabar com a mulher, eles atribuem que esse dragão era o diabo e que esse dragão era a velha serpente do Éden. Isso é uma visão particular do apóstolo João, e que vai contra o que o texto de Gênesis 3 fala, que claramente sobre a cobra, uma serpente, tá? Um animal serpente mesmo. A verdade é que, provavelmente, essa cobra, antes da queda do homem, no momento que foi sugeriu que Eva comesse do fruto da árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, ela não arrastava, e sim tinha provavelmente patinhas. E que ela perdeu essas patinhas a partir do momento que Deus castiga a serpente ou animal. Em nenhum momento o texto de Gênesis 3 fala que algum espírito ou o diabo entrou nessa serpente. Ou seja, o texto de Gênesis 3, queira você, amigo religioso, queira não, fala que o animal, a serpente, ela poderia dialogar. E mesmo que o texto falasse que um espírito entrou na cobra e a induziu a cobra, usou a serpente para fazer com que Eva comesse do fruto da árvore do bem e do mal, na qual Deus havia proibido, haveríamos uma problemática muito séria, que cobra, uma serpente, não tem cordas vocais. Logo, mesmo que um espírito, mesmo que um demônio ou um anjo incorporasse numa serpente, ela não conseguiria produzir palavras. Por quê? Porque uma cobra, uma serpente, não tem cordas vocais. Então, seja, meu caro amigo cristão, você vai no ambiente de igreja, certo? Você tem total liberdade de ir no ambiente de igreja, mas saiba que quando você vai na igreja, o risco de você ter o seu racionalismo podado pelo líder religioso, implementado as mentiras da religião, é muito grande. Analise certinho se é realmente isso que você quer e precisa para a sua vida, porque a igreja te faz você acreditar em absurdos tremendos, como também a nossa amiga, né, Vogado, cita, né,
a problemática do homem que tenha vivido em torno de homens, né? Como Adão, como Matusalém, como Enoque. Alguns personagens tenham vivido passado da casa de 900 anos. O que isso é um absurdo, né? Porque o corpo humano, ele ele consegue passar dos 100 anos. E a pessoa, conforme ela vai avançando na idade, 60, 70, 80 anos, ela vai tendo dificuldade de enxergar, dificuldade de respirar, dores no corpo, as pernas, os braços, as juntas começam a ficar extremamente desgastadas, né? Impedindo com que uma pessoa na faixa de 80, 90 anos consiga fazer uma atividade que um jovem de 20, 30 anos faz tranquilamente, certo? Ou seja, o corpo, o ser humano, eu, particularmente como deísta, eu acredito que o ser humano não tem dificuldade a aceitar a possibilidade que o ser humano tenha sido projetado por algo superior. Mas esse algo superior não criou o ser humano para adorar eternamente, sim, criou o ser humano para ter um começo, um meio e um fim. E, queira sim ou queira não, todos nós seguimos esse ciclo. Muitos religiosos vão alegar: Deus, ele criou o ser humano para ser eterno, mas o homem ele deixou de ser eterno a partir do momento que o pecado entrou, certo? Então, ou seja, você apresenta aí uma mudança do projeto. Então, suponhamos que o que nos projetou foi o Deus da Bíblia. Logo, por causa de um erro de um ser humano, todos os que vêm ademais disso, mesmo com o tal sacrifício de Jesus, que, né, enfim, não adianta de nada, é uma mentira, todo mundo sabe disso, né? Não há nem a comprovação de que Jesus tenha existido. Mas, mesmo que o cara tenha existido, morrido numa cruz em favor da humanidade, não resolveu o problema, porque o ser humano ainda continua morrendo. Se o ser humano morre por causa do pecado, e se Jesus morreu na cruz para que o ser humano ele não morresse, pudesse ter o seu pecado perdoado, logo, se o ser humano ele foi criado para ser imortal, conforme muitos religiosos acreditam, que quando Deus criou Adão, criou o homem para viver eternamente, logo, todos os cristãos não deveriam morrer. Eles deveriam permanecer vivos. Por quê? Porque Jesus não morreu por causa do pecado. Através do sacrifício, quando eu aceito Jesus na minha vida, eu não sou perdoado. Se eu sou perdoado, o pecado tem que ser tirado, certo? Ele morreu em favor de pecado. Logo, se o pecado é a causa da morte do homem, todo cristão, sincero, ele não deveria morrer, mas ele morre. Qualquer cristão, ele está sujeito a morrer de um câncer, morrer de acidente, morrer, sei lá, de tuberculose, enfim. O cristão morre da mesma forma que um cético, um religioso, um muçulmano, um judeu, qualquer pessoa morre. Então, isso daí é uma mentira que a gente ouve em alguns religiosos, alguns líderes religiosos apregoando. Aí você tem um crente dentro de uma determinada igreja ali, né? Com a mente aberta para receber as lorotas, as groselhadas, né? As mentiraiadas que o líder religioso apregoa, e aquilo vai entrar na mente do crente. Por quê? Porque o crente está ali aberto para receber o que o pastor fala, o que o padre fala, o que o bispo fala, né? O que o apóstolo fala, certo? Então, o crente ali não está para raciocinar o que é apregoado. É doutrina, ele crê que aquilo vem de Deus, ele aceita. Como se Deus ele criou o homem para ser mortal, e Deus dá a ordem antes da queda, né, da entrada do pecado para o homem crescer e multiplicar. Imagine só, num período de 6.000 anos, de Adão e Eva até hoje em dia, se o homem não morresse, se não tivesse havido a entrada do pecado, chegaria um momento que a terra não comportaria tanto de gente, porque se o homem ia crescer e multiplicar, você ia ter pessoas nascendo, crescendo, vivendo, mas não morrendo, não cumprindo o ciclo que faz parte da vida, né? Para a morte existir, tem que ter vida. Logo, se a vida existe, a morte também tem que existir. Então, ou seja, alguns crentes acreditam nessa ideia absurda de que o homem foi criado para ser eterno. Imagine só se nós fôssemos eternos. Um período de 6.000 anos, de Adão e Eva até hoje em dia, teríamos um planeta extremamente lotado. Sei lá, para mais de 20 bilhões, 30 bilhões de pessoas, o planeta Terra não ia dar conta. Com 7 bilhões de pessoas, nós já temos problemas graves, problemas sérios de superpopulação em alguns lugares.
que falta comida, falta água, falta estrutura básica para essas pessoas viverem. Imagine com 20, com 30 bilhões de pessoas na Terra. O que seria desse planeta? Como que a vida, como que você manteria esse ar de paraíso de Éden num mundo, num planeta onde o ser humano seria eterno e crescendo e multiplicando, porque foi uma ordem de Deus. Vê só como que você não raciocina, meu amigo crente. Como que o pastor te engana? Como que o teu líder te engana? Porque é isso que uma pessoa que vai na igreja, ela não tem outra justificativa, não tem outra explicação. Uma pessoa que vai na igreja, ela vai simplesmente para ser enganada. Tá? É o principal motivo que uma pessoa vai na igreja, é para ser enganada. Mas aí, por causa do pecado, Deus muda o plano, Deus ele diminui, determina qual vai morrer. Então, ou seja, tem uma mudança de plano. Mas a Bíblia apresenta em algumas passagens que Deus é imutável. Logo, se Deus ele muda de planos, ele não é imutável. Se ele é imutável, então ele não é perfeito. Por quê? Porque ele muda. Sendo que o texto apresenta, alguns textos, como Malaquias 3,6, Números 23, apresenta Deus como um ser que não muda, que não se arrepende. Logo, se ele se arrepende, se ele tem mudanças de plano, então ele não é imutável. Logo, ele também não é perfeito. Mesmo porque um ser perfeito criaria seres perfeitos. E o ser humano não é perfeito. Logo, se Deus ele começa a mexer no tempo de vida do ser humano, quanto tempo que o ser humano vai viver, houve uma mudança de plano. Se houve uma mudança de plano, ele não é perfeito, porque se ele fosse perfeito, tudo que ele faria não precisaria ter se alterado, porque ele é perfeito. Ah, mas o ser humano caiu, o ser humano pecou. Meu caro, se ele era onisciente, ele sabia que o ser humano ia cair, ia pecar, e ele teria que mudar de planos, então ele não poderia permitir, já que a Bíblia é a palavra dele, de ter textos para dar a ideia de que ele é imutável. E ele muda. Logo, se ele muda, ele é imutável. Se ele não é imutável, ele não é perfeito. Beleza? Eu agradeço a nossa amiga, né, advogado, pelo comentário racionalista dela. E também aos demais amigos. Eu vou procurar trabalhar aqui nos vídeos com o comentário das pessoas. Os amigos que têm comentado, enfim, são muitos, né? Se eu começar a citar, vou esquecer de alguém, aí a gente vai ficar chateado. Mas sempre que eu pegar comentário interessante, eu quero trabalhar aqui em vídeo. Beleza? Agradeço aos amigos. Se você for novo aqui no canal, deixe o seu like, inscreva-se, certo? Dê um joinha no vídeo, dá um apoio para que o canal cresça aí, que a gente já passou dos 3.000 inscritos. Chega aí o mais rápido possível aos 4, 5.000 inscritos. Beleza? Muito obrigado a todos, um forte abraço e paz.